Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Hoje vamos relembrar alguns conceitos de polígonos, poliedros, tá? E vamos então destacar aí os seus pontos. Então vamos lá. Pessoal, o que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas de vários lados. A própria palavra polígonos, se a gente separar aqui, tá? Uma palavra aí de origem grega, tá? Significa lá vários, poli são vários, gonos são lados. Então são figuras de vários lados. Vamos anotar isso aí. Figura de vários lados. Tá certo? Isso que são polígonos. A gente começa aqui com o menor dos polígonos, que é o triângulo. Tá? A figura com menos lados possíveis é o triângulo. São 3 lados. Olha lá. Tá? Então, é o primeiro polígono da nossa lista. Depois, vem os quadriláteros. Tá? Mas antes da gente passar para os quadriláteros, a gente pode falar algumas características dos polígonos. Então, ele possui lados, tá? Então, vamos colocar aqui os triângulos. Possuem 3 lados. O que mais que eles possuem, gente? Se a gente observar aqui, ó, nas pontas, a gente tem os chamados vértices, tá? Vértices. Então, aqui, ó, são os vértices, as pontas. Então, eles possuem 3 lados, 3 vértices. E também, os triângulos possuem 3 ângulos. Então, se a gente pegar aqui o ângulo, que é interno ângulo, tá? Ângulo interno, ó, entre dois lados de um polígono existe um ângulo, tá vendo? Então, o triângulo aqui, ó, possui 3 ângulos também. Então, vamos colocar lá. E 3 ângulos. Então, o triângulo possui 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Certo? Vamos para os quadriláteros. Os quadriláteros é uma família bem grande, tá? São polígonos de 4 lados. Vamos colocar aqui. São polígonos de 4 lados, tá? 4 lados, 4 vértices. Vamos complementar. 4 vértices e 4 ângulos, tá? Então, nos quadriláteros, tudo é 4. 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Então, olha só. Tem aqui o paralelogramo, que é essa forma aqui, ó, que tem as laterais, ó, com uma inclinação. Então, gente, o paralelogramo é um polígono de 4 lados. Ele tem 4 lados paralelos. Esse lado é paralelo a esse e este lado é paralelo a esse. E 4 vértices, que são as pontas, e também 4 ângulos, tá? O azul é o quadrado, o famoso quadrado. O que é um quadrado? É um quadrilátero de 4 lados iguais, tá? De mesma medida, que também possui 4 vértices e 4 ângulos, tá? Já o retângulo é também um quadrilátero, um polígono de 4 lados. Ou seja, ele possui lados de medidas diferentes. Mas, pessoal, se vocês repararem aqui, esse lado é paralelo a esse, e eles possuem mesma medida. E esse lado é paralelo a esse, também com mesma medida, tá? Aí temos também o losango, o trapézio. Então tem vários tipos de trapézio, olha aqui. Tem 3 tipos, tá? O trapézio isósceles, gente, é um trapézio. Por que esse nome isósceles? Porque ele possui esse lado igual a esse. Tá vendo que tem um igual aqui, ó, esse igual a esse? Então, esse lado é igual a esse, por isso que ele é isósceles. Já o trapézio retângulo, um dos lados forma ângulos 90 graus com as bases, tá? Porque no trapézio temos bases. Então, a base
maior, menor e base maior. Base menor e base maior. No trapézio retângulo, então, um dos lados forma ângulos de 90 graus com as bases. Já o trapézio escaleno, que é o terceiro tipo, todos os lados têm medidas diferentes, tá? Então, a base menor, base maior e as laterais, todas elas têm medidas diferentes, tá? Associa sempre essa palavra escaleno com todas as medidas diferentes, tá? Isósceles com dois lados iguais. É isso aí. E o quadrilátero irregular, ou seja, é um quadrilátero que não forma nada, tá? Ele parece até um trapézio, tá? Mas ele é uma figura de quatro lados, que não tem um nome específico, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Os polígonos, tem polígono de muitos lados, mas a gente vai ver os principais, tá? Então a gente vai encerrar aqui com o pentágono e o hexágono. Por que pentágono? Lembra que gono significa lado? E penta, gente, é 5. Então, 5 lados. Então, o pentágono é uma figura de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho um pentágono regular. Por que regular? Porque todos os lados têm a mesma medida. Então, quando vier esse nome aqui, regular, é que eu tenho uma figura com todos os lados iguais. Vamos colocar aqui, ó, regular. Vou puxar uma setinha. Todos os lados de mesma medida, tá? Olha lá. Então, gente, esse pentágono, ele possui 5 lados, concorda? 5 vértices, que são os bicos, né? As pontas. O vértice bica, a gente pode falar, as pontas, tá vendo? E 5 ângulos, tá? Onde estão os ângulos? Olha aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? É isso aí. E a nossa última figura, que a gente vai falar dos polígonos, é o hexágono. Gono é lado e hexa, né? A gente pode falar é 6. Então, 6 lados. Hexágono regular. Se ele é um hexágono regular, é uma figura de 6 lados com mesma medida. Então, os 6 lados aqui têm a mesma medida. Vocês lembram que essa forma é a mesma forma que a abelha utiliza nas suas colmeias. Se você pegar uma colmeia de abelha, você vai ver essa figura geométrica. Você vê como que é a natureza? Tá cheio de forma geométrica por aí, tá? Então, olha lá. O hexágono, ele tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos, tá? É isso aí, pessoal. Então a gente já conheceu, relembrou, né, os polígonos. Agora a gente vai ver os poliedros. A origem da palavra poliedro. Então a mesma coisa aí do grego, poli é vários, edros é bancos, tá? Então vários bancos. Como assim, professor? É como se fosse várias bases. Os poliedros, gente, você consegue... Pega uma caixa de sapato, é um poliedro. A caixa de sapato é associada a esse poliedro, ó, o paralelepípedo. Se você consegue virar a caixa e deixá-la de várias posições, ela fica parada, não fica? Ela fica em pé, ela fica deitada, ela consegue ficar parada em várias posições. Então, por isso que é vários bancos, é como se fosse vários assentos que ela tem. Tá? Os poliedros são formas geométricas tridimensionais. Formas geométricas tridimensionais. É 3D, tá? A gente pode falar que são formas geométricas 3D. São formas geométricas que não é fina igual um papel. Ela é igual uma caixa, né? Ela é uma caixa. São caixas de vários formatos, a gente pode pensar. E por que a gente tem essas daqui circuladas? Porque essas daqui não são poliedros, tá? Esses daqui são os corpos redondos. Vamos anotar aqui, ó. Corpos redondos. Então, os corpos redondos não são poliedros, tá? Os poliedros são estes. Olha aqui. Os poliedros têm que ter faces planas.
Eu não posso rolar. Os corpos redondos rolam, enquanto os poliedros não. Tenta rolar uma caixa de sapato. Dá para rolar? Dá para jogar futebol com uma caixa de sapato? Não, eles usam uma esfera, que é um corpo redondo, porque ela rola. O cone, ele rola, não rola tão ideal, mas ele rola. O cilindro também. Pega uma latinha e rola ela, ela vai longe. Pega um cubo e gira, ele não vai andar nada, tá? Então os corpos redondos rolam, tá? Eles rolam, enquanto os poliedros não. Tá certo? Pessoal, olha só. Vamos agora analisar os elementos de um poliedro. Antes da gente analisar os elementos de um poliedro, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Vocês perceberam que existem vários tipos de poliedros e eles recebem nomes diferentes? Então olha só o cubo, gente. O cubo, também conhecido como hexaedro, tá? A gente pode escrever aqui, ó, hexaedro. Por que hexa? Porque tem 6 lados. O cubo, gente, tem 6 lados. Então reparem que os poliedros também recebem o nome de acordo com o número de lados. Muito deles, tá? Então olha só, o cubo é o hexaedro. Temos aqui de rosa a pirâmide de base hexagonal. Então reparem que as pirâmides, tá, recebem o nome de acordo com suas bases. Então a pirâmide, o que é uma pirâmide? Pirâmide é um poliedro onde as laterais são formadas por triângulos, tá? Então aqui eu tenho triângulo. Então, e a base dele? No caso aqui a base é um hexágono. Então é uma pirâmide hexagonal. Olha essa outra, ó. Pirâmide de base triangular. Então, são triângulos nas laterais, mas na base também temos um triângulo. Então, é pirâmide de base triangular. E olha essa pirâmide. Pirâmide de base quadrada. Suas laterais são triângulos, porque é uma pirâmide, mas a sua base, ó, é um quadrado, tá? E olha esse aqui. Não é uma pirâmide. Ele é um prisma de base triangular. Tá, o que muda, professor? Muda o seguinte, que as laterais dos prismas são retângulos e as suas bases mudam. Então, a base dele aqui, ó, é um triângulo, mas as laterais são retângulos. Então, por isso que é um prisma. Aqui eu também tenho um prisma. O deixa eu falar direitinho, paralelepípedo é um prisma também, tá? Ele é um prisma, ele pode ser um prisma de base retangular, tá? Suas laterais também são retângulos. E o cubo também está classificado como prisma. Prisma de base quadrada. Suas laterais são quadradas e a base também é quadrada, tá? O que acontece com o cubo? É que o cubo é formado por quadrados, que é um tipo de... O que é um quadrado? É um tipo de retângulo, mas com todos os lados de mesma medida. Então, por isso que o cubo também é especial como o quadrado, tá? Ele tem lados de mesma medida. Agora sim a gente pode falar dos elementos de um poliedro, tá? Então o poliedro, tanto os prismas quanto as pirâmides, então são dois tipos, tá? Eu vou escrever aqui para você, ó. Poliedros. Os principais são prismas. Ó, prismas e pirâmides. Existem outros tipos de poliedros? Sim, existe. A gente vai ver. Mas o que a gente mais tem são prismas e pirâmides diferentes, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês um cubo, o hexaedro, para a gente destacar os elementos de um poliedro. Então, reparem que suas laterais são chamadas de face. Então, olha aqui, ó, tá pintado de laranja a sua face. O cubo tem 6 faces, tá? As suas linhas que compõem esse cubo, e todos os poliedros, tá? Não somente o cubo, são chamadas de arestas, tá? São as arestas, tá? Olha lá, as arestas. E suas pontas, tá? São seus vértices, tá? Como lá nos polígonos também temos vértices nos poliedros, tá?
Então, reparem que o cubo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O cubo tem 12 arestas, tá? E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, tá? Então, dá pra gente contar as faces, arestas e vértices dos poliedros. Olha que interessante. Gente, agora eu vou mostrar para vocês um programa que traz essas formas de forma tridimensional. E a gente pode explorar elas. Legal, né? O que a gente vai explorar? As planificações do poliedro. Olha essa daqui. É uma planificação do cubo. É o cubo desmanchado. Por que planificado? Porque colocamos ele uma figura tridimensional, né? Que tem 3 dimensões, passou a ter 2 apenas. Foi planificada. Então ele ficou numa folha sulfite, imagina isso. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, as 6 faces do cubo. Legal, né? Vamos lá ver esse programa? Vamos lá. Então olha lá, estamos aqui no programa Shapes, tá? Ele se chama Shapes, esse programa. S-H-E-P-E-S. Shapes. Quem quiser baixar, pode baixar, tá? E assim, eu digo que é um programa que na época, quando eu comprei, como eu sou professor, utilizo muito, é um programa pago, tá? Mas às vezes podem ter versões gratuitas, tá certo? Pessoal, olha só. Eu tenho aqui, então, os poliedros, tá? E temos também aqui os sólidos de revolução, ou então os corpos redondos. Vamos começar analisando os prismas, tá? Olha lá. Começamos com o cubo, o nosso cubo. Então aqui eu consigo destacar para vocês, ó, a planificação do cubo. Lembra que eu já mostrei agora, ó. Vou mostrar novamente. Parece um T, né, gente? Olha lá, o cubo planificado. Vou montar de novo o nosso cubo, trazer ele aqui, tá, para nós. E vamos então destacar seus elementos. As extremidades, também conhecida como arestas, tá? Então olha lá, são 12. Reparem que ali está mostrando 12. As faces, que eu já estou destacando, ó, agora tornei elas brancas, mas vou tornar elas pintadas. São 6, tá? Translúcidas agora, olha lá, são 6 faces. E seus vértices, que são essas bolinhas vermelhas. Então o cubo tem essa quantidade aí, tá? De coisas, tá certo? De elementos. Então olha lá, vamos abrir novamente o cubo, destacado agora cada elemento, e vamos então pintar suas faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, um cubo com as suas 6 faces. Vamos explorar outras figuras. Olha lá, aqui eu tenho um prisma hexagonal. É um prisma, é uma forma geométrica, então, né, um tridimensional. Olha lá, por que é prisma hexagonal? Porque as suas laterais são formadas por retângulos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. E suas bases são hexágonos. Olha lá os hexágonos, figuras, polígonos, né, de 6 lados. Então, o prisma hexagonal é uma forma geométrica, tá vendo? Tridimensional, onde as suas bases são hexágonos e as suas laterais são retângulos, assim como todos os prismas. Reparem que todos os prismas, suas laterais são retângulos. Vamos destacar as extremidades dos prismas. Olha lá, são 18 extremidades, tá certo? E faces, são 8. 2 nas bases e 6 nas laterais. E os seus vértices são 12, tá vendo? 6 em cima e 6 embaixo. Legal, né? Então reparem que a gente tem também o prisma pentagonal. Olha lá, que a gente então, no prisma pentagonal, temos pentágonos, olha lá, nas bases. Vamos desmanchar ele, vamos planificar esse prisma. Então eu tenho 2 bases, que são os pentágonos, e tenho as laterais, que são retângulos. Eu tenho 5 laterais e 2 bases. No total, então, eu tenho 7 faces, tá? Aqui as faces, ó, são 7. E as extremidades, que eu destaquei de verde aqui, são 15. Enquanto os vértices são 10. 5 em cima e 5 embaixo. Legal, né, gente?
Veja então que a gente tem vários tipos de prismas, olha lá. E vai mudando de acordo com os polígonos que compõem suas bases. Olha esse prisma que interessante. Lembra aqueles calendários de mesa, né? Olha que legal. Tá vendo? Olha que interessante. Então eu tenho um prisma aí triangular. Tem o prisma trapezoidal. Olha o que lembra. Lembra aquelas coisas de skate, né, gente? Prisma trapezoidal. Prisma paralelepípedo. Prisma rômbico. Olha que interessante. Prisma triangular isósceles. Triangular direto. Prisma quadrilátero. Que é a nossa famosa caixa, né, gente? Também conhecida como paralelepípedo. Olha lá que interessante. Olha a planificação do prisma quadrilátero. Olha aqui lá, parece um Z, né? Olha que interessante. Então, suas bases são quadrados, enquanto suas laterais são retângulos. Então, aqui é o prisma quadrilátero, nossa famosa caixa. Legal, gente. Vimos os prismas. Vamos dar uma olhada agora nas pirâmides. A gente começa com a pirâmide quadrilateral, ou então pirâmide de base quadrada. Famosa pirâmide do Egito. Olha lá. Reparem que a pirâmide do Egito tem 5 faces, 4 laterais triangulares e uma quadrada embaixo. As suas extremidades são 8. Olha que interessante. E seus vértices são 5. Olha lá. Vamos planificar essa pirâmide? Olha como que fica. Muito interessante, né, gente? Lembra aqueles negócio que os ninjas jogam, né? Olha que interessante. É isso aí. Essa é a planificação da pirâmide de base quadrada ou quadrilateral. Então reparem que todas as pirâmides têm laterais formadas por triângulos. Olha essa pirâmide hexagonal. Olha que interessante. Ó, ela é formada na sua base por um hexágono. Olha lá, vamos colorir o hexágono na base, ó. Um hexágono. Então ela tem 7 faces, sendo que são 6 nas laterais e uma embaixo. 12 extremidades e 7 vértices. Repare então que nas pirâmides o número de faces e vértices são iguais. Vamos planificar essa pirâmide? Olha que ela totalmente transparente. Olha que legal que fica. Dá para fazer com palito. Tá vendo? Vamos planificar ela? Olha lá. Olha que linda, gente. Virou uma estrela, um sol, né? Olha que interessante. Muito legal, né? Vamos ver agora. Ó, repara que tem pirâmide paralelogramo. Olha que pirâmide mais louca, gente. A sua base é um paralelogramo. Olha só. E eu vou trazer essa daqui que vocês vão achar muito legal, ó. Pirâmide pentagonal. Eu vou colorir sua base, ó. A base é um pentágono. Olha que legal. Então ela tem 10 extremidades, que são as arestas. Ela tem 6 faces, 5 nas laterais e uma embaixo. E 6 vértices. Então são faces e vértices iguais. Tá vendo? Agora vamos destacar aqui. Eu vou colorir ela novamente. E vou planificar. Olha lá. Gente, é a nossa estrela. Olha que interessante. Quando então a gente constrói uma estrela de 5 pontos, na realidade é a planificação de uma pirâmide pentagonal. Bem legal, né? Olha lá, planificando vira... Planificando não, tornando novamente tridimensional, é a nossa pirâmide pentagonal. Gostaram, pessoal? Então as pirâmides têm, né, suas laterais formadas por triângulos. Então olha lá, vamos reforçar. Os prismas, as laterais são retângulos. As pirâmides, as laterais são triângulos. E temos os sólidos de revolução, nossos corpos redondos, que são 3. O cilindro, olha lá, que é a nossa famosa lata, olha lá, ele não tem vértices, lados e extremidades, dá pra gente planificar. Olha como que fica o símbolo do cilindro. Olha lá, uma lata planificada, parece o símbolo da porcentagem, não é verdade? Olha lá. Temos também o cone, que é usado no sorvete, no trânsito. Olha a planificação do cone, que interessante. Chapeuzinho de festa. E a esfera. Olha a esfera. Nossa famosa esfera que está no planeta, no Sol.
nas bolas, olha lá, né? É utilizado muito em jogos, né? Bola de futebol, bola de tênis, bola de bilhar, bola de vários tipos de esportes, né? Olha a planificação da esfera, que interessante. Legal, né? Então esses são os famosos corpos redondos. Eles giram, tá bom? E por último, os nossos sólidos platônicos. São poliedros com outras formas. Olha esse daqui. É o dodecaedro. Ele tem 12. Olha lá. 12 faces, gente. Olha que interessante. As faces são 12. E ele tem 30 extremidades e 20 vértices. Olha lá, gente. O dodecaedro. Então ele recebeu esse nome de acordo com o número de lados. Ele tem 12 lados. Repararam uma coisa? Que no lado ele é formado por pentágono, gente. Olha lá, é o pentágono. Olha que interessante. Então o dodecaedro é formado por 12 pentágonos. Legal, né? Olha esse aqui, o tetraedro. Eu já vou falar por que eles estão separados, tá? O tetraedro é uma pirâmide de base triangular. Olha lá, quando eu desmancho, vira um grande triângulo. Uma pirâmide de base triangular. Olha o nosso cubo aqui no meio dos poliedros aqui, né? Famosos. Olha só, nossa planificação, a gente já viu, né? O cubo. E olha esse que interessante, gente. Parece duas pirâmides de base quadradas, uma em cima da outra. Olha a planificação como fica. Vários triângulos. Legal, né? Então, octaedro. Por que octa? Porque ele tem 8 faces. Olha lá as faces deles. São 8. Vamos contar as faces deles? Vamos planificar? Ó, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 faces, tá? Por isso que ele é octa. Octaedro. E quantos vértices ele tem? Olha lá. Ele tem 6 vértices, tá? 6 pontinhas. E 12 extremidades. Legal, né? O nosso último é o icosaedro. Olha que interessante. O icosaedro tem 20 faces, gente. 20. É ico, por isso que ele chama icosa. É de 20. Tem 30 extremidades e 12 vértices. O icosaedro são formados por apenas triângulos. Reparem que esses triângulos têm lados de mesma medida. Olha que interessante a planificação do icosaedro. Legal, né? Então vamos lá. Por que essas figuras estão separadas e são chamadas de sólidos platônicos? Então vamos ver. Olha lá. São sólidos platônicos ou poliedros de Platão. Platão era um matemático da antiguidade, lá um grego, né, da antiguidade, que percebeu que existiam então formas geométricas tridimensionais com lados de mesma medida. Todas essas figuras são formadas por lados de mesma medida. Então temos o cubo, que é formado por quadrados, né, que tem lados de mesma medida. O octaedro, que é formado por triângulos de mesma medida. O tetraedro, também formado por triângulos de mesma medida. E o icosaedro, formado também por triângulos de mesma medida. Olha lá, esses três são formados por triângulos. Este é formado por quadrados. E esse último é formado por pentágonos de mesma medida. Olha que interessante. E o Platão percebeu e associou cada um desses 5 poliedros aos 5 elementos da natureza. Então ele associou ao octaedro ao ar. Olha que interessante. O cubo ele associou à terra. O tetraedro ele associou ao elemento fogo. O dodecaedro ele associou ao universo todo. Enquanto o icosaedro ele associou ao elemento água. Então ele associou os 4 elementos que estão aqui: terra, ar, fogo e água. E ele colocou o universo todo no dodecaedro. Muito legal, né, gente? Então isso aqui é mais curiosidade para vocês conhecerem. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, onde a gente falou um pouco sobre as formas geométricas, né? Os poliedros, os polígonos, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.
Deixa seu like aí e se inscreva no canal do Professor Cássio. Até mais, gente. Tchau, valeu!